Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre Os Maias, do Eça de Queiroz. Eu recebi esse livro da editora Zahar e a edição tá muito bonita, então eu vou começar mostrando ela. A capa é dura, é daquela coleção dos clássicos da Zahar. Quando você abre assim, tem essa estampa de azulejos, tão bonita. E, enfim, página amarelinha e tal. E tem algumas ilustrações de alguns personagens também durante o livro. O Eça de Queiroz nasceu em 1845, ele é um autor português. Ele foi advogado durante sua vida. Em 88 ele assumiu um cargo de cônsul em Paris. E esse foi o mesmo ano que Os Maias foi publicado. Ele demorou 10 anos para escrever esse livro. É um livro bem gordinho. O livro se passa majoritariamente em Lisboa, no final dos 1800, então ali 1875 para cima, mas com alguns flashbacks. A gente vai acompanhar a família, os Maias, principalmente o Carlos Eduardo e o avô dele, que é o Afonso. Eles são uma família rica, nobre, né? Eles tinham esse papel mais importante na sociedade. Tinham várias propriedades em vários lugares. E eles estão se mudando para Lisboa porque o Carlos Eduardo se formou em medicina e quer, então, atuar profissionalmente em Lisboa, e o avô acaba indo junto com ele. Antes ele estava morando num lugar menor e, enfim, os dois se mudam para uma propriedade chamada Ramalhete, que eles tinham, então, ali em Lisboa. Um pouco também da família anterior a eles, né, dos pais e dos avós do Afonso e tal, mas essa parte é um pouquinho mais curta. Esse aqui é aquele tipo de livro que demora um pouco para se desenrolar e para chegar no grande evento do livro. Mas é principalmente para mostrar como que funciona essa sociedade, né? Então a gente tem as festas, os amigos, os eventos sociais, enfim, e todas as tramóias que vão acontecendo nessa sociedade, né? Então, quem fica com quem e traição e, enfim, alguém que fala de alguém, é uma confusão, assim. Nessa parte é interessante ver como essa sociedade é importante, né? O ser alguma coisa perante as outras pessoas é muito importante. Essa primeira parte, segunda parte que eu tô falando, não é uma divisão formal. É só eu que tô dividindo, assim, que é mais ou menos ali na metade. Enquanto a primeira metade se preocupa mais com, então, ambientizar tudo isso, mostrar como que são essas relações entre as pessoas, na segunda parte que começa a se desenvolver a trama principal da história, que envolve o Carlos Eduardo, que envolve uma menina, e enfim, né? Eu acho que sabendo que o tema principal do livro é incesto, já dá pra saber mais ou menos o que é, né? Carlos Eduardo é aquele menino no começo muito sonhador, idealiza muito. Ele diz aqui que os filhos dessa sociedade mais rica não costumavam fazer medicina, porque é uma profissão não tida como muito bonita na época. Você mexe com gente e tal. Eles, tipo, a profissão era ser advogado. O mundo fica meio assim quando ele resolve fazer medicina, mas o avô apoia e diz que é uma ótima profissão e apoiam ele e tal, mas ele, na realidade, nunca consegue exercer direito a profissão. Ele é bem filho de riquinho, assim, não tá afim de trabalhar muito e tal. Mas a gente percebe que ele é um menino mais inocente, ele tem um bom coração, ele, enfim, dentre muitos outros, ele parece ser mais certinho, assim. E um dos meus personagens favoritos é o Ega, que é amigo dele. Também dessa mesma classe, desse mesmo conjunto, né? Ele tem, assim, uns impulsos criativos e tem ideias de escrever livros e tá sempre mudando de ideia e tal. Ele é muito engraçado. Outro tema que tá presente no livro é política. Dos homens dessa nobreza, assim, dessa nobreza, são políticos ou estão envolvidos de alguma maneira com política. Faz também algumas críticas à maneira com que Portugal está sendo governado e como que as coisas estão acontecendo. Fala também um pouco do Brasil, é meio en passant, assim, mas essa relação entre colônia e o país e tal, então tem um pouco disso também. Então, uma coisa muito legal do livro é a gente conhecer esses costumes e essa maneira de se viver dessa época. Eu achei isso muito legal. Lisboa, no fim das contas, não parecia ser uma cidade tão grande, o que é engraçado.
Outra coisa bem interessante é que, como existem várias palavras que a gente não tá mais acostumado a usar no português, sempre tem as notinhas de rodapé esclarecendo um pouquinho melhor o que, que elas são, então isso é muito útil. Enfim, gente, eu gostei bastante de ler o livro. Sei que é um dos livros mais importantes da língua portuguesa, né? Achei bem legal ter lido. Eu dei uma encalhadinha ali pelo meio dele, mas assim, foi uma questão de 2, 3 dias lendo outras coisas e voltar que daí ele me engatou mesmo. Acontece comigo meio que sempre com livros maiores, então acho que não seja um defeito grande do livro, assim. Eu acabo cansando um pouco dos livros mais gordinhos. Enfim, recomendo pra todo mundo. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem já leu, me diz o que vocês acharam aí nos comentários e até logo.